querida paz do Senhor, que bom estarmos juntos, mais uma vez, para esses momentos tão graciosos na presença do Senhor. Eu vou fazer diferente, eu vou pedir para vocês se assentarem, ficarem à vontade, agradecido a Deus por Ele ter me trazido em paz, juntamente com a minha família, e nos protegido, agradecido pela oportunidade de estar nesta igreja, juntamente com vocês mais uma vez, com o pastor Cício, sua família, pastor Joabe, meu amigo pastor Silvio, e poder compartilhar mais um pouquinho daquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas, que é que nós falemos a sua palavra. Estava meio incomodado, estava achando umas coisas no meu bolso aqui. Olha só. É criança que faz isso, sabia, gente? Olha só. Não, mas deixa aqui. Minhas arrudinhas. Eu quero ler a Bíblia, ser bem breve, mas eu vou fazer igual eu faço sempre. Vou ler um textão bem grande, porque daí, se a mensagem não for boa, pelo menos vocês já ficaram com um texto, substancioso da palavra. Eu estou no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. São 3 dias com umas temáticas muito interessantes. E olha que eu liguei tanto possível tentando negociar umas mudanças nessas temáticas dele aqui. Mas, porque das outras vezes a gente veio falar de Bíblia e de discipulado, dessa vez é igreja, né? É um negócio pesado. Falar de igreja na igreja dos outros não é bom, não é bom. E eu estou com algo no coração de que tempos trabalhosos como vivemos exigem uma igreja renovada. Que o Senhor nos renove nesses 3 dias que estaremos aqui. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Amém. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído quando eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a carne de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém. Pelo tamanho do texto, nem precisa pregar mais, né? Já ficamos com um pedaço bom da palavra e nós já nos ocupamos disso. Naquela chamadinha, o tema para hoje seria aquele que é o tema. Olha só. Falei para o Silvio que o Silvio já foi mais humilde. Agora o tema para hoje seria aquilo que é o tema da nossa convenção no estado de Santa Catarina e lá no nosso sudoeste do Paraná. Todos por uma igreja mais unida, avivada, missional e relevante. Eu tenho certeza que Deus soprou isso ao coração do nosso pastor presidente, quando eles, em oração, chegaram a essa temática. Todos, isso inclui todos, por uma igreja mais unida, avivada, relevante e missional. O interessante é pensar que um tema desse, ele tem o caráter de uma convocação, é uma chamada, é um convite, que todos venham a fazer isso. É um desejo do coração de Deus, que brotou no coração dos nossos pastores e líderes, de ver a igreja cumprindo a sua vocação, que é ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo, de ser realmente uma igreja viva. Eu quero pensar nesse texto e neste tema de uma maneira, tem bastante maneiras de ler esse texto. E eu quero pensar de uma maneira bem simples, que me veio ao coração enquanto eu pensava nisso. A pergunta que surge é: qual é o caminho que devemos seguir para que essa igreja deixe de ser uma igreja ideal e se torne uma igreja real? Essa igreja unida, avivada, missional e relevante, deixe de ser simplesmente um desejo, uma ideia, um propósito, e passe a ser uma igreja real. A nossa ideia é de que igreja, ela é um organismo. Igreja é viva, irmãos. Igreja é viva. A igreja acontece. A igreja está aqui, reunida agora, mas tem igreja acontecendo lá fora. Tem igreja acontecendo em outros cantos, becos, valados. O pastor disse que passou o dia em Joinville, onde tinha igreja acontecendo. A igreja é um organismo em movimento, soprada pelo Espírito, vivificada pela graça, animada por este poder, por essa força que
emana dos céus, não vem de outro lugar. Emana dos céus. A igreja é um organismo vivo. A que se refere a vida? Estava aqui no meu bolso e eu resolvi lhes mostrar. Isso aqui é uma pedra. Minha esposa ficou assustada quando eu peguei a pedrinha lá fora. Ela falou: você tomou teu remédio, né? Você não vai fazer isso, né? Você não vai, não, fica tranquila. Está tudo em ti, os remédios, né? Isso aqui é uma pedra. E esta folhinha nós achamos ali, na pracinha da frente. É uma folha seca. A minha pergunta seria: qual é a semelhança entre essas duas coisas? A pedra e a folha seca que está se quebrando toda na minha mão. A semelhança entre elas é que ambas, tanto a pedra como a folha, foram feitas por Deus. São obras do Criador. As duas foram um pensamento, foram uma ideia, um propósito, um desejo na mente do Senhor e se tornaram existentes. Pedra e folha. Estão as duas vivendo, existindo, porque foram criadas. Criadas por aquele que todas as coisas fez. Porém, você vê que esta pedra e esta folha, esta também, e esta também, elas têm algumas semelhanças. Uma delas, nenhuma dessas coisas que eu tenho aqui tem vida. Nenhuma delas tem vida. Pedras não foram feitas para ter vida. Pedras não. Essa coisa bruta aqui. Pedra não foi feita para ter vida, mas folha foi. Folha foi feita para ter vida. Pedra não. A grande tirada deste negócio é que se pedra nunca teve vida, pedra não tem história. Pedra não tem história. Pedra não tem memória. Pedra não pode te contar de um passado. Pedra não pode te contar de um dia anterior. Pedra não pode lhe dizer de um tempo que se passou, que ela viveu, que ela teve alguma coisa intrínseca acontecendo em si. Pedra não tem vida, quem não tem vida não tem história. Porém, folhas secas têm história. Elas poderiam te contar alguma coisa de um tempo da árvore, de um tempo da praça ali. Folhas secas têm vida. Quem tem vida tem passado. Quem tem passado tem história, tem memória e pode nos contar alguma coisa. Porém, hoje, não tem mais vida nela. Ó, está se despedaçando. E se eu forçar, ela vai virar, sabe-se lá o quê. Uma coisa é muito certa. Esse negócio de viver, deixar de viver, tornar a viver, não é coisa para pedra, é coisa para folha. Deixa eu fazer você entender o que eu quero dizer. Essa coisa de viver, deixar de viver, tornar a viver, não é coisa para pedra,
é coisa para quem tem vida. Talvez, é que eu vou dando volta porque eu tenho preocupação de ser mal educado, porque meu vocabulário é muito curto. Mas talvez você já experimentou vida. Na árvore. Viveu, experimentou, provou. Essa coisa de viver, de deixar de viver e de tornar a viver, não é para o mundo, pedra. O mundo não tem vida. Essa coisa é para a igreja. Só quem se encontrou com Jesus tem vida. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Só quem provou deste evangelho que dá vida é que tem vida. Então essa coisa de viver, deixar de viver, mas poder tornar a viver de novo é para a igreja. É disso que eu quero pensar com você. Tomara que dê certo. Sabe por que isso? Porque o Espírito Santo não se derrama sobre pedra. O Espírito Santo se derrama sobre carne. O Espírito Santo não se derrama sobre pedras. A Bíblia é muito clara quando diz: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É sobre gente. Esse negócio é para mim. Esse negócio é para você. Só a igreja é que pode viver a experiência de voltar a viver. Porque só a igreja experimentou vida. E só a igreja é que pode experimentar morte. Uau! Era essa parte que eu estava enrolando para você chegar. Sabe por quê? Porque eu tenho duas folhas aqui. Uma bem verdinha e outra bem sequinha. Duas folhas. Uma bem verdinha e outra bem sequinha. O que tem de diferença nelas? Essa aqui tem cor. Ainda tem cheiro. Ainda tem um líquidozinho aqui. Essa perdeu a cor. Não tem mais cheiro. Não tem mais líquido nenhum nela. Porém, a diferença entre as duas é só o tempo. Ambas estão mortas. A diferença é só o tempo. Uma caiu antes. Aleluia. A outra caiu depois. Uma já dá sinais de morte. A outra tem nome de que vive. Tem aparência de estar viva. Tem cor de folha viva. Tem cheiro de folha viva. Ainda tem até um líquidozinho de vida nela. Mas também não está mais na árvore. Não tem mais vida.
Nunca preguei tremendo. Acho que eu estou com fome. Aleluia. Ambas estão mortas, porém a verdinha não percebe isso. A verdinha não percebe isso. É até bonita. É uma diferença marcante entre elas, gente. O tempo. Você possivelmente conhece alguém assim. Você provavelmente conhece alguém assim. Gente que tem característica de alguém que está ligado à árvore, mas não está mais. Você provavelmente se assaltou em algum pensamento aí e temeu no seu coração enquanto eu falava das folhinhas, da pedrinha. Porque é muito perigoso pensar ainda estar na árvore e não estar mais. E aí o grito do Senhor. Olha aí, profeta. O que é isso que tu está vendo, profeta? Veio sobre mim a mão do Senhor. O que a gente faz para essa igreja se tornar uma igreja real, deixar de ser simplesmente uma ideia? Primeira coisa, apresentar-se como o homem para Deus, nesse tempo de restauração. Dizer, Senhor, eu quero ser este homem. Eu posso ser este homem. Seria muito bom se você dissesse assim, estou dentro, Joel. Estou dentro, Joel. O Senhor pega este homem e conduz este homem para o meio do caos. O pessoal diz assim, nunca o mundo esteve tão ruim como está nos nossos dias. Como é que tu sabe? O mundo sempre foi o mundo. Sempre teve o mesmo príncipe. O encardido sempre foi quem comandou esse sistema. Nunca gostou da gente. Sempre cheirou a enxofre aquilo lá. O mundo é o mundo. É que hoje parece que ele tem mais abertura, mais liberdade. Hoje ele não tem mais muito medo da gente. O Senhor pegou o profeta, levou e deu uma voltinha com ele e perguntou para ele, tu está vendo o quê? Senhor, é sério que tu está fazendo essa pergunta para mim? Estou. Está vendo o quê? Ó, Senhor, eu estou morrendo de medo. Porque até ir num cemitério, ainda vai, né? Agora tu ir num vale que está cheio de osso de gente, e o Senhor pegar e ficar fazendo tu andar no meio daquilo. Gente, pensa comigo, é osso. E é osso de gente que morreu há muito tempo. Porque a Bíblia diz que estava sequíssimo. Tu pegava assim igual essa folhinha. Esfarelava. É o caos. É eu e você olhar e dizer, não tem mais jeito. Sim ou não?
É a oração da fuga. Volta logo, Jesus, esse mundo não tem mais jeito. É a escatologia escapista. Tira a gente daqui, Senhor, porque esse mundo está uma vala. E o Senhor diz, se a carne está apodrecendo, tem algum problema com o sal. Não, acho que ele não diz isso, né? O grande desafio, vem Ezequiel, vem para onde? Vamos caminhar no meio dos ossos. Vamos caminhar no meio dos ossos. Dá medo. Dá medo. Nós moramos numa cidade, eu não sabia que era daquele jeito. Mas está ali a filha da minha sogra. Pastor, a gente caminha no meio dos ossos todo dia. No meio dos ossos todo dia. É uma cidade de um grande índice de suicídio. De adolescentes que se suicidam. Pasmem vocês. Está entre as 5 cidades no Brasil onde mães são adolescentes. Mães adolescentes. 47, meu amor? 47% das mães de Palmas são meninas adolescentes. Você vai no colégio levar a criança e tu não sabe se é a irmã mais velha que está levando a irmã mais nova, e tu olha assim e pensa, é a irmã mais velha que está levando a irmã mais nova. E ela dá um beijo na maior e diz, tchau, mãe. 2 crianças. Mais alguns detalhes que a gente poderia dar aqui, de coisas que nos assustam. Assustam meninas, crianças grávidas com os seus bebês. Tu vai no posto de saúde, tu tem medo. Onde você passa, meninos, 10, 12 anos, com uma garrafinha, e tu acha que ele está tomando um suco, uma coisa, cachaça. Cachaça, molequinho, menininho. Não é nem lá dentro, eu tenho uma congregação que é dentro da área indígena, não é nem lá dentro da área indígena, lá o negócio lá ferve mesmo. Mas é lá fora. Teve uma grande campanha agora em Palmas, da prefeitura e dos órgãos que lidam com crianças e adolescentes, para tentar trabalhar este problema. A droga tem muita ação, tem muito envolvimento, mas o grande problema lá é crianças envolvidas no alcoolismo. Você olha a desestrutura da família. Quando você olha a desestrutura daquela gente, uma cidade universitária, onde todos os universitários, pelo menos uns 80%, vêm de outras cidades, não são dali. É uma cidade que você caminha no meio dos ossos. No meio dos ossos sequíssimos. A gente vinha agora e conversando, eu e a filha da minha sogra, e conversando e dizendo, precisa alguma coisa que de Deus, assim, um envolvimento de Deus. A igreja precisa tomar uma posição ali de se acordar para isso, porque é um mundo espiritual denso. Eu poderia dar detalhes aqui da violência de jovens e adolescentes, é coisa incrível. Numa briga lá que houve,
seguraram lá, eles usam muito arma branca, seguraram um deles depois de conseguirem imobilizá-lo, eles arrancam, e enquanto o outro filmava no seu celular, arrancam a cabeça do rapaz, abrem o rapaz e fica tentando arrancar o coração. Eu não estou falando de gente, não estou falando de favelas do Rio, não estou falando de cantos de São Paulo, não, estou falando da cidade onde eu moro, ali em cima, onde a gente grita: o Sul é o meu país, achando que essa beleza da TV é verdade. Ossos secos. E o Senhor disse: vem cá, Ezequiel, caminha no meio disso. Aleluia. Aleluia. O Eterno faz uma pergunta muito forte para Ezequiel. Ele pergunta: Ezequiel, pode viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Assim como ele pergunta para mim, como vinha perguntando para nós no carro: tem jeito para aquela cidade? Você que conhece a situação do seu bairro, da sua cidade, do lugar onde está a sua igreja, que deve ter pensado detalhes que você vê quando o mundo se torna este vale. A grande pergunta de Deus é: ainda dá de mudar esta situação? Nem vou trazer isso assim, né? Porque o negócio é uma igreja avivada. Porque se eu falar da igreja que nós vivemos, a realidade, vocês se assustam. Vocês olham assim e dizem assim: precisa vida. Mas o profeta é muito inteligente, irmãos. O profeta, ele sabe de uma coisa, que quando Deus pergunta isso, Deus está querendo fazer algo. Pode viver, Ezequiel? Tu que sabes. Irmão, ele não é bobo. Porque se Deus olhou para ele e disse assim: filho do homem, ora, quando Deus diz homem, é exatamente para pôr o homem no lugar dele. Filho do homem é exatamente para o homem entender assim: eu, homem, ele, Deus. E essa coisa de vida é com ele, não é comigo, não. Quem sabe é ele. Aleluia. Quando somos homens de Deus, a primeira coisa que devemos saber é que a única coisa que a gente pode fazer é nada. É nada. E aí? Não, tem 4 dias, nem mexe na pedra. Nem mexe na pedra. Não, tira a pedra, não, nem mexe na pedra. Ô Marta, você vai ver que eu sou a ressurreição e a vida. Não, então mexe na pedra, porque essa coisa de vida é contigo. Tem coisa, irmãos, que a única coisa que a gente pode fazer é nada. É só obedecer. É só obedecer. Pode viver, dá de mudar, Joel? Sei não, Senhor. É tu que sabes. E o que tu pode fazer, Joel? Eu nada. Eu não posso fazer nada. Porque não depende de mim, vida é coisa de Deus.
Não depende de nós, irmãos. Vida é coisa de Deus. Aleluia. Eu fico olhando, temos aqui o nosso deputado, e fico olhando como que a gente consegue culpar. Claro, não vamos eximir de culpas os políticos e a política por tanta coisa. E dizer que tanta coisa é porque por isso e por aquilo, e não vamos nos deter nisso aqui. Quando na verdade o Senhor olha de lá e diz assim: não é eles. Não é eles. Não, Senhor, é eles. É o P não sei o que, o P não sei o que lá, é tanto P, né? E tem o P não sei o que, é eles, Senhor, é eles. Tem uns em Curitiba, tem outros não sei aonde. Esses são eles, Senhor. E o Senhor diz: não são eles. Porque com quem está a vida? A vida está contigo, Senhor. E quem é o meu povo aí? Sabe por que a conta do mundo não fecha? Porque Deus não está no lugar dele. A conta do mundo não fecha e não vai fechar nunca, porque Deus não está no lugar dele. E por que Deus não está no lugar dele? Porque a gente colocou outras coisas no lugar dele. E ele nos ensinou a colocar e deixá-lo no lugar que é dele, gritando: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. É convocar Deus para subir, aleluia, soberanamente o trono que lhe pertence, regendo sobre nós regeremos sobre o povo. Aleluia. Vida é coisa de Deus, irmãos. A gente tenta, sabia? Eu sei que a gente procura métodos, estratégias, técnicas. A gente capricha na oratória. A gente dá os nossos jeitinhos. Mas Deus procura homens. Deus ainda precisa de você. Eu sei que você se encolhe todo, mas Deus procura homens. O grito do gigante ainda é o mesmo. O Golias, quando desafiava o povo de Deus, ele não pedia outra coisa. Ele dizia: dai-me um homem. Dai-me um homem para que junto pelejemos. E Deus ainda quer usar o homem. Aleluia. Ele ainda conta conosco. Ele ainda conta com cada um de nós. Eu sei que Deus não unge planos. Deus unge homens. Deus não unge planos. A gente faz uns planos bonitos e leva para Ele e diz assim: Senhor, abençoa o meu projeto, meu plano, minha estratégia. Ele joga lá: Senhor, tu não falou nada, está na tua mesa ainda até hoje. Aí ele diz: é porque eu não quero abençoar teu plano, Joel. Não quero abençoar teu projeto. Eu quero te revelar meus planos. Aleluia.
quero te revelar meus planos. Porque quando eu te revelo meus planos, meus projetos, minhas estratégias, ela já vem abençoada. Você é só o homem instrumento no negócio. Por isso que quando ele pergunta, pode viver, a gente diz, é você que sabe. Sei que o Espírito Santo não está presente na minha biblioteca, nas minhas anotações, nos meus livros, no meu computador. Eu sei que o Espírito Santo não está presente ali. Está presente em mim. Aleluia. Ele está presente em mim. Claro que a gente sabe que o Espírito Santo não está no gabinete do deputado. Está nele. Está nele. É lá no carro que ele é assaltado por uma ideia. É lá, sei lá onde, que ele é assaltado por um pensamento de estar aí. E depois ele, de onde veio? Né? Aqueles que o cercam diz, que tirada, que homem inteligente. O homem de Deus diz, que Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Não é isso que o Senhor disse para José? Através da boca de Faraó? Acharíamos outro homem? Acharíamos outro homem sobre qual repousa o Espírito de Deus? Só você, José. É você, José. Esse negócio de Deus é com você. E o negócio de vida é com Deus. Então você é o instrumento de Deus nesse negócio. Tu está entendendo, igreja? Deus tem um plano de dar vida para a folha seca desse mundo, sim. Deus quer mudar a história de gente que caiu da árvore, sim. Esse negócio de dar vida é com Deus, sim. E nós somos os instrumentos, porque é sobre essa carne que Ele derramou o seu Espírito. É sobre nós que Ele derramou o seu Espírito. Aleluia. E o que é ser homem, Joel? Ser homem é diferente de ser macho, né? Ser homem é diferente de ser macho. Eu tenho um cachorrinho que eu deixei lá em casa, ele é macho. É macho. Ser homem é diferente de ser macho. Nesse nosso caso aqui, ser homem é resistir à tentação de querer ser Deus. Pode viver, Joel, esse vale aí? Pode, Senhor. Estou com uma ideia aqui, já estou com um plano aqui, já vou ligar para os amigos, já estou... né? Ou então, se encher de fé e vou determinar, Senhor, e tu vai ver só, é tu que está comigo, Senhor? Não sou eu. Então, se tu está comigo, não tem para ninguém, você vai ver agora não. Ser homem é você resistir à tentação de querer ser Deus. Senhor, eu só vou debaixo da tua sombra. Não é assim que a gente canta? Eu não me atrevo a dar nenhum só passo. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem seu amparo, meu Jesus, Senhor. Aleluia. Segunda coisa, devemos exercitar de maneira zelosa aquilo que Ele nos confiou. Pode viver, Senhor? Não, tu que sabes, é eu que sei, é. Por quê? Porque esse negócio de vida é contigo. E você faz o quê, Ezequiel? Eu só sei pregar. Ah, é? É, eu só sei profetizar. Então é isso que tu vai fazer. Viu como tu não escapa? Viu como tu não escapa? Eu só sei cantar. Porque tu não canta, né, cara? Tu abusa, né? Eu falei porque ele está abusado, né? Eu só sei cantar. Então é isso que tu vai fazer.
É isso que tu vai fazer. Eu não canto, Joel, eu desafino até batendo palma, mas aqui no violão eu dou umas batidinhas e consigo acompanhar. Então é isso que tu vai fazer. Joel, eu não canto, eu não toco, mas eu sei fazer umas poesias, então faz a poesia, ele bota a letra, é isso que tu vai fazer. Ele bota a música. Ô Joel, e eu não sei pregar, eu não sei. Picha o muro, nego. Faz alguma coisa. Entra com a tua parte, que com a vida Deus entra. Se você entrar com os seus dons de talento, Ele muda o caos, Ele muda o caos. Ele muda a situação. Aleluia. O grande problema é que a gente se colocou numa posição de dizer assim, não é para mim esse negócio, nos tornamos templários, nos tornamos aquele do vim para adorar-te, vim para dizer-te, e aí a gente vai dormir quase em paz, né? E passa pelo mundo, vê o caos do mundo, vê os ossos secos, tropeça em ossos secos, sente medo de ossos secos, convive com ossos secos, põe a cabeça no travesseiro e diz, o culto hoje foi maravilhoso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você entra com seus dons e com seus talentos. Uma grande coisa e muito lindo é o desafio que nós temos de pregar para essa geração. É o desafio, o Silvio me conhece há bastante tempo, sabe, sempre trabalhei com jovem. E sempre foi difícil trabalhar com jovens. Gostoso, porém difícil. Mas hoje está mais bravo. Por quê, Joel? Porque, gente, tu já pensou pregar para osso? Profetizar para osso? É igual aquele capítulo 6 de Isaías, não é bonito? É bonito, não é? Ah, eu entrei no templo e estava tudo balançando e tinha anjo voando, tinha anjo dizendo santo, santo, o Senhor sentado no trono, e daí eu comecei a falar e tudo, e eu estava falando demais, veio um anjo de lá, me fez calar a boca, tocou meus lábios, e eu fiquei quietinho olhando, daqui a pouco eu ouvi a voz do Senhor que dizia, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem sabe o que foi dito? O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, pensa que coisa linda. E é mais lindo porque a gente acaba o sermão aí. É mais lindo ainda porque a gente para o sermão aí. Aí quando Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor diz, vou enviar. Para onde, Senhor? Vou te enviar para um povo que tem ouvido e não ouve. Que tem olho, mas nem vão te olhar. E eu ainda vou endurecer o coração deles para eles não ligar para a tua mensagem. Ah, Deus está de brincadeira. Fala sério. Vou pregar para osso. Vou pregar para quem não quer me ouvir. Não é assim. Não está assim pregar para essa geração. Não está assim viver o evangelho e profetizar no meio dessa geração. E a gente diz, não adianta não, eles não querem nada. Não, é melhor entretenimento mesmo, a igreja não quer vida. Mas o profeta sabe de uma coisa. O único caminho que tem para chegar na morte é através da palavra. Não tem outro caminho. Mas morto ouve, Joel. Não duvide do poder da palavra.
Não duvide do poder da palavra. Porque uma pessoa que crê que tudo que existe foi criado do nada, pelo poder da palavra, não pode duvidar que ela pode mudar. Um homem que não consegue ouvir. Uma pessoa que crê que do nada ele disse haja e as coisas começaram a existir, não pode duvidar que a tua vida mude pela palavra profética liberada, que toca o teu coração, que faz a pedra, até a pedra ganhar vida, porque ele disse: eu arranco o teu coração de pedra e coloco um coração de carne e ponho vida em vocês. Amém. Amém. Não duvide do poder da palavra. Aleluia. Sabe? Ela incomoda. Ela vai dando aquelas coisinhas. A gente dá uns aleluia para disfarçar. Um glória a Deus que é para não pensar que é com a gente mesmo. E a gente diz: é isso aí, Jesus. E depois a gente já começa a sentir que alguma coisa quente está rolando aqui. A gente disfarça, que é para quem está do lado não perceber que ela começou a mudar a situação. Aleluia. 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 O que eu faço então? Prega. Ei, Isaías, ei, Ezequiel, pega e prega. Senhor, mas tu disse que eles terão ouvidos e não ouvirão, mas tu vai ver. Lá na frente o Senhor diz para Isaías: assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, sem antes ela fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Há um poder da palavra de Deus neste lugar. É liberado um poder do Espírito de profecia sobre nós nesse lugar. Nebraço, aleluia. É o que muda o caos, é o que muda a situação, é o que vai tornar real as nossas vidas enquanto igreja. Estou terminando. Só que, irmãos, gente que prega a palavra está tropeçando um no outro hoje. Quantas igrejas têm aberto essa hora? Internet, televisão, rádio. Quantos pregadores? Quantos canais do YouTube? Quanta gente, se você fala mais do idioma, você ouve mensagens no idioma que você quer. E quando ele pregou a palavra, houve um rebuliço naquele caos. Você lembra? Juntou osso com osso, nervo, carne, pele, tudo muito bonito. Aquilo tudo aconteceu. E quem olhava aquele vale e passava lá dizia: a coisa aqui foi forte, hein? Mudou a situação. É a mesma coisa de eu fazer isso lá no Divino, lá em Palmas. E aí, um dia eu convido vocês chegam lá e eu digo: isso aqui, pastor Circe, isso aqui era só osso. Se eu visse isso aqui dava medo. Amigo, tu olhasse isso aqui assustava. Não tinha cuscuz que fizesse levantar essa gente. Aí, eles com a experiência que têm, mais vivência, mais caminhada, diria assim: como que é o nome daquele lá, Joel? Sei não. É, ex-osso. E aquele ali? Não sei não. Sei que eu preguei e mudou.
Aí eles disfarçariam, ia lá e falava assim: ei, fulano, ei, ciclano. E eles lá, inamovíveis. Aí eles diriam assim: ô Joel, não adianta. Por quê? Porque mudou só a aparência, não tem vida. Não tem vida. Ah, e daí? É porque vida, Joel, precisa um passo além. Não basta você profetizar a palavra. Deus quer levantar homens, aleluia, que tenham um caminho de intimidade com Ele e possam profetizar ao Espírito. Porque esse negócio de vida é só com Deus. Não basta profetizar a palavra, você tem que profetizar ao Espírito. É um convite de voltar ao Santo dos Santos. A folha seca pode viver de novo. Se você ler o capítulo 17 deste mesmo livro, ele acha uma árvore seca e ele quebra um dos seus galhos e ele vê que corre uma seivazinha e ele diz: ainda tem vida nela. Ele volta aquele galho quebrado, amarra direitinho e começa a cuidar. É isso que ele está procurando. Se ainda tem vida, é isso que ele está procurando. Se ainda tem uma seivazinha aí, mas está quebrado, Joel. Você não sabe, eu estou quebrado, Joel. Uau. Se tu me conhecesse, tu ia ver, eu estou despedaçado, Joel. Mas esse negócio de vida é com ele. E ele tem o poder de amarrar direitinho, juntar de novo. De repente ele não ouviu uma palavra da sua boca, mas ele viu lá no fundo aquele desejo de dizer assim: ah, Senhor, se eu pudesse. Ah, Senhor, se tu me devolvesse a vista só um pouquinho, Senhor, só para eu chegar ali naquelas colunas. Ei, o Espírito de Deus já se moveu nessa direção. Os céus já receberam ordem ao nosso respeito nessa noite. Deixa eu te dizer 3 coisas e com ela eu termino. É o tempo de a gente deixar o que é agradável e buscar o que é verdadeiro. O Espírito Santo pode mudar isso hoje. Você pode estar vivendo do que é agradável. Isso tem até te feito bem. Mas Ele está te chamando para o que é verdadeiro. Porque só o que é verdadeiro permanece. É o tempo de deixar o que é o atual e buscar aquilo que é definitivo. O atual são os modismos. E não pense que eu estou aqui fazendo apologia a outras coisas. Eu estou falando de modismo mesmo, de coisas que
que se tornam tão atuais e parece que a gente gosta e a gente começa a viver daquilo e daqui a pouco, amanhã muda aquela modinha, a gente entra em outra e daqui a pouco muda o ritmo, a gente muda o ritmo, muda a roupa, a gente muda a roupa, muda o passo, a gente muda o passo e a gente nunca tem o que é definitivo. As coisas de Deus são permanentes. Ainda é o mesmo Espírito, ainda é o mesmo poder, ainda é a mesma graça. Por fim, para mudar o vale, é tempo de deixar a forma e buscar o conteúdo. Matei vocês de sede agora, né? Mas vocês viram que essa água caiu de uma forma e ganhou outra forma aqui. Água não é assim. Água é livre. Água não é assim. Água é livre. Ela só está assim porque ela pegou a forma do copo. Isso aqui é se conformar. Você não pode pegar essa forma. Ser igreja unida, avivada, missional, relevante, é sair da forma. É ser livre. A água é livre. É livre. Fica de pé, por favor. E sabe o que é ser livre? Ser livre é você não poder conter o movimento. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. E você ouve a sua voz. Você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. São livres. Essa liberdade, a Bíblia diz, que só acontece onde está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus? Sabe o que é isso? É que a gente fica esperando que ele vem. Não, já veio. Onde está o Espírito de Deus? Está aí. Não procure ele em experiências do seu lado, em alguém se movimentando, numa mão se erguendo, numa boca glorificando, numa lágrima. Não, está aqui. Ele não tem que vir, ele tem que fluir. Ele tem que fluir. Qual que é o negócio que tem que acontecer? Libera isso aí. Abre essa boca e deixa o Espírito de Deus agir, porque aí nasce profeta. É aí que nasce profeta. Ora, a Bíblia diz que tinha lá no templo de Davi gente que profetizava com seus instrumentos. O que é isso? É o Espírito fluindo e aí nasce o profeta. A Bíblia diz que o Eliseu chamou os tangedores para tocar, e eles tocavam, e enquanto tocavam, o Senhor fazia maravilhas e liberava o espírito de profecia, porque é aí que nasce o profeta. Está aí o Espírito. O caos pode mudar sim,
desde que você seja uma fonte, não um poço. Abre a boca e deixa esse Espírito fluir. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Bendito Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo a essa cidade, Senhor, onde tu plantaste esta igreja, e que através dela tu queres mudar o caos. Então flui, Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus. Flui, Espírito Santo de Deus. Flui, Espírito Santo de Deus. Flui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto o Espírito flui, as enfermidades são curadas. Enquanto o Espírito flui, crente é cheio da glória. Enquanto o Espírito flui, dons são repartidos entre o povo. Enquanto o Espírito flui, a situação vai mudando, o caos vai sendo transformado. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sopra sobre o vale, Senhor. Sopra sobre o vale, Senhor. Vida, vida, vida para as folhas secas. 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 Vem, Espírito de Deus. Vai, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus.